Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, quero compartilhar com vocês aqui sobre adoração. E a grande questão de hoje vai ter um tema e uma divisa. Quem que o Pai está procurando? Adorador ou adoração? Outro sim. Podemos dizer hoje que há muitas, pelo menos na apresentação, há muita adoração, porém poucos adoradores. Então vamos refletir. No Evangelho de João, capítulo 4, no seu versículo 20, escrito está: Nossos pais adoraram nesse monte, vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde eu deve adorar. Aqui nesse diálogo de Jesus e a mulher de Samaria, ali em frente ao poço de Jacó, nós temos que Jesus vai tratar com ela vários assuntos. E quando chega a partir do 19, que ela reconhece que ele é profeta, ela levanta essa questão. Qual é a questão? Qual é a espinha dorsal da questão? Está nesta frase aqui que diz: o lugar onde se deve adorar. Então Jesus resolve isso quando ele fala que nem aqui vai chegar um tempo que nem em Jerusalém e nem nesse monte vos adorareis. Quer dizer, ele vai resumir ao afirmar que não vai ter um lugar sacramentado para adorar. E essa questão do lugar sacramentado é comum até no dia de hoje. Quer ver um exemplo? Quando você vai na igreja, você tem um comportamento, dobra o joelho, tal, beleza. Mas quando você vai no culto, é culto, mesmo culto, você vai adorar na igreja, você vai adorar às vezes no ginásio, no centro cultural, da sua cidade. Observe que a maioria não tem o mesmo comportamento, porque está mentalizado que o templo é mais sagrado do que aquele outro lugar onde eles foram adorar. Outra coisa é os do monte, né? Quando vão para o monte, chega lá na entrada, na cerca, na divisa, aí dão a mão, faz o concerto, tem aquela frase, não pode subir para o monte de qualquer jeito, como se no outro lugar eles pudessem buscar Deus de qualquer jeito. E a pergunta é por que eles não chegam na porta da igreja e não fazem esse concerto e tudo mais. Então, que é a mentalidade da samaritana, esse tipo de atitude é a mentalidade da samaritana e Jesus já resolveu isso, certo? Jesus já resolveu isso. Outra coisa foi que Jesus também disse: vocês adorais que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Então, o culto samaritano, que era um culto mesclado, um culto paganizado, semelhante a muitos cultos hoje. Quando você fala culto mesclado, o pastor está falando que tem idolatria no meio evangélico? Tem idolatria, tem misticismo. Em que sentido? Por exemplo, culto à personalidade, a cantora, a pregadora e a outros, né? Culto místico, com elementos do judaísmo, talit e outros elementos que as pessoas utilizam como ponto de contato, de unção de poder. Culto também ao panteísmo, dá uma rosa ungida, um elemento da natureza, dizendo que vai concentrar todo o mal ali. Então tudo isso é misticismo, é o culto samaritano. E temos o culto dos judeus, que era o culto litúrgico, dentro daquilo que entendemos de ortodoxo judaico, é um culto totalmente regrado pela liturgia, pelas ordenanças de Moisés, ainda que os samaritanos criam também na Torá, mas é um culto vazio, desprovido de espiritualidade. Ele é um culto limitado ao ato litúrgico. E aí Jesus ele resolve isso, certo? No versículo que sucede, no versículo 21, ele fala: mulher, crê-me que a hora vem que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarei os pais. Resolveu o primeiro problema, o local. Não tem um lugar absoluto, mas todo lugar onde nós estiver podemos então adorar a Deus, ok? Depois vai falar: vós adorei que não sabeis, nós adoramos que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores. Então, ele coloca tanto o culto samaritano, o culto mesclado, quanto o culto dos judeus no mesmo patamar. E vai diferenciar culto em questões de habilidades de litúrgica com a adoração verdadeira, com adoração em espírito e verdade. Permita parafrasear: pode até ter adorador verdadeiro lá no monte Gerizim, pode ter adoradores verdadeiros no templo, mas nem todos que lá estão são de fato adoradores verdadeiros. Pode ter adoradores verdadeiros na igreja, mas nem todos que lá estão são de fato verdadeiros adoradores, ok? E aí Jesus encerra o versículo 23 dizendo que adora o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai, aqui que eu quero trabalhar com os irmãos, o Pai procura os tais que assim o adoram. Quem é que o Pai está procurando? Os que assim adoram. Então, ele não está, momento nenhum, ele está procurando adoração. Ele está falando: procura os tais que assim adoram. Certo? Ele procura não a estética, a dinâmica de uma adoração, mas ele procura, na verdade, a qualidade no adorador. E aqui, meus queridos,
vem alguns textos. Porém, na antiga aliança tinha um modelo de adoração, que era o dos sacrifícios. Aí você tem Caim e Abel, que um é rejeitado e o outro é aprovado. Mas quem que foi rejeitado? A adoração? O sacrifício? Antes foi a pessoa de Caim foi rejeitado. Quem que foi aprovado? Foi o sacrifício de Abel? Antes foi a pessoa de Abel que foi aprovado. Então Deus, ele tanto recebe quanto rejeita. E às vezes nós caímos numa ilusão de achar, estou cantando para Deus, eu estou pregando, servindo a Deus, eu estou fazendo, mas dependendo da qualidade que eu apresento o meu serviço, por melhor que seja aos olhos dos homens, cantando bem, pregando bem, ensinando bem, fazendo bem, mas Deus conhece a qualidade daquele adorador, daquele que está sacrificando, ó, em ação de graça aí. E Deus, ele rejeita a adoração, que senão não rejeitaria ao de Caim. E olhando por esse prisma, nós podemos dizer que nos dias oriundos, nos dias atuais, há muito adoração, se é que eu posso assim chamá-la, e poucos adoradores. Em que sentido? Hoje em dia, meu querido, muitos buscam adorar o Senhor do modo que lhe convém, certo? Quer dizer, adorar a Deus do jeito que ele sente bem, do jeito que ele sente à vontade, ok? Eles até admitem que procuram uma igreja que possam satisfazer-se ou sentir confortável, certo? Então, o que acontece com esse tipo de gente? Eles buscam forma de adoração que pareça estimulante, que lhe dê satisfação. E em contrapartida, nós temos as igrejas que se acomodam buscando satisfazer os desejos dos adoradores. Mas eu pergunto, onde está o Senhor em tudo isso? Onde que está? Certo? Quer dizer, o culto ao homem, o culto que agrada o povo. Aquela história, o camarada sai culto bom, mas o culto foi bom por quê? Porque o louvor agradou a ele, a pregação agradou. Errado nos agradar naquilo que é de Deus, não é isso que eu estou falando. Você vai entender agora, ok? Quando nós lemos em Amós, capítulo 4, versículo 4 e 5, está escrito: Vinde a Betel e transgredi a Gigal, e multiplicai as transgressões. Cada manhã, olha o culto, trazeis vosso sacrifício, de 3 em 3 dias, não era para ser de 3 em 3 dias, mas tudo bem, os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores, no que é levado, e apregoei ofertas voluntárias, olha o Facebook, ó, e publicai-os, porque disso gostai, ó filho de Israel, disse o Senhor Deus. Então, Deus está mostrando tudo que eles faziam, tá? O seu culto completo, certo? E o que Deus está falando aí? Que não é errado, irmão, gostar de adorar o Senhor. Não é errado gostar de um hino. Não é errado sentir bem no ato da adoração. Isso não é isso que o pastor venerando está falando, certo? Mas é errado quando nosso gosto na adoração tem precedência sobre a vontade do Senhor. Isto é, quando o foco da adoração está em nós mesmos. É errado quando adoramos com músicas, certo? É errado quando adoramos com músicas de que gostamos, em vez de cantar louvores, que ele nos instrui. É errado também quando os sermões tratam dos nossos gostos, em vez de refletir a pura mensagem do Evangelho de Cristo. É errado, queridos irmãos, quando a nossa adoração apresenta inúmeras atividades que praticamos sem autorização do Senhor, certo? Por que agradar a nós mesmos ou agradar os nossos vizinhos? O povo na época de Amós apenas executava alguns rituais de adoração, porém não mudava suas vidas e receberam a seguinte advertência. Amós capítulo 5, no versículo 21 ao 24, diz: Aborreço e desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tem nenhum prazer. Deus está falando. E ainda que me ofereça holocausto e ofertas de manjares, não me engrandecerei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito do teu cântico, porque não ouvirei a melodia da tua liras. Antes corre o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. O que Deus está fazendo aqui? Aqui Amós considerou cada um dos elementos essenciais da adoração israelita, que isto é as festas, os festivais, o sacrifício, o louvor,
Deus rejeitou todos eles, e indicou seu desprazer referindo-se aos festivais, assembleia e oferendas que eles assim ofereciam. Qual é a lição? Porque Deus rejeitou a sua adoração. Por quê? Deus não rejeita a adoração de hoje? Será que não? Deus mudou? Né? É porque suas vidas eram corruptas, isto é, Deus queria um compromisso sem esmorecimento com a justiça e retidão. Então, há muitas pessoas que cantam, que vão para as igrejas, adoram, faz show, dança, faz coreografia. Não é isso que eu estou aqui errado. Errado é quando nós apresentamos tudo isso ao Senhor e não mudamos a nossa vida. Continuamos numa vida de pecado, uma vida de imoralidade, uma vida de injustiça. É isso que Deus está, de fato, aqui repreendendo o povo, né? E aí eu posso resumir dizendo para os irmãos que o homem, ele não pode cometer adultério uma vez em quando e declarar o resto do tempo que é fiel à sua esposa. Assim Deus procura o verdadeiro adorador. Que sentido? Que eu não posso, irmãos, ser infiel ao Senhor de vez em quando e adorar no fim de semana na igreja. Está entendendo? Então, por isso que o Pai não procura estética, habilidade, ele procura adoradores. Ele procura aqueles que têm o fruto de adorador, aquele que tem a essência na adoração, aquele que não adora apenas com os lábios, como Jesus utilizou o livro do profeta Isaías, né, mas que louva com o coração, com a alma, e que a sua vida ela condiz com aquilo que ela apresenta no púlpito. Eu já vi pessoas amaziadas, pessoas no vício, e falando porque ela sente emocionalmente, ou ele sente emocionalmente bem quando canta, fala que Deus está recebendo. O fato de eu me sentir confortável, o fato de eu gostar, não significa que Deus está aprovando, mas sim se tiver regrado na Sagrada Escritura. Meu querido, por isso que o Pai, ele não procura adoração, ele procura verdadeiros adoradores. Que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida, poderosamente, e que o Espírito Santo, porque Deus é Espírito, convém que seus adoradores adorem em Espírito e verdade, então o Espírito Santo promova dentro de nós e em nós a verdadeira adoração. Que Deus abençoe.